the bells ringing, they're singing that. Hoje nós vamos comentar sobre sermão sobre a graça irresistível ou chamada eficaz. Mas antes de começar, eu gostaria só de compartilhar rapidamente a importância, o privilégio que nós temos em estar estudando os 5 pontos do calvinismo, né? Isso é um grande privilégio. Muitas igrejas aí, às vezes, fazem conferência para estudar esse ponto do calvinismo. Nós aqui, nas nossas condições, na humildade, nas limitações dos pregadores, temos conseguido estudar. E eu espero estar passando para a igreja, assim como todos os que pregaram, algo de bom. Né? A gente fala assim, ponto do calvinismo, mas isso é bíblico. É a Bíblia que a gente está pregando, só estamos dando um nome. Que se você conversar com a maioria dos cristãos hoje em dia, você vai perceber que a falta de interesse, de conhecimento em vários assuntos relacionados à Bíblia é muito grande. Hoje em dia a cristandade ela é muito carente de doutrina, né? Eles querem só mais emoção, não quer saber de estudo com afinco. E eu penso assim, todo crente ele é um teólogo, né? No momento que você abre a Bíblia para ler, meditar nela, você está estudando ela. E teologia nada mais do que o estudo da revelação de Deus ao homem. Então, quando a gente lê a Bíblia, então eu acredito que todos somos um teólogo. E tendo esse bom entendimento dos 5 pontos do calvinismo, a gente consegue ter uma visão de quem nós somos, né? Ter uma melhor compreensão de quem é o homem e uma melhor compreensão de quem é Deus. Por exemplo, quando a gente estuda a depravação total, a gente observa a nossa condição, a condição do homem perante um Deus infinitamente santo. Né? Quando a gente estuda a eleição limitada, incondicional, a gente consegue enxergar o trabalhar de Deus na humanidade. A gente percebe que Deus ele escolhe para si um povo para desfrutar do seu favor com Ele por toda a eternidade, né? Que não são todos os homens que Deus escolhe. E a gente consegue ver, desde lá em Gênesis, né, consegue ter uma ótica melhor, mais clara, que o propósito da Bíblia, se você ler toda a Bíblia, qual é o propósito de Deus? É ter um povo para si, para viver no meio dele, devido à sua abundante graça e misericórdia. Hoje a gente vamos ver o tema graça irresistível, né, que na minha opinião é o ingrediente que dá o ponto, né, no caldo, né? Que vai entrelaçar a eleição com a perseverança dos santos. Então, na minha opinião, eu gosto de ver a vida, eu gosto de ver as coisas assim, imaginar. Né? Deus deu a nossa capacidade para imaginar coisa boa. Então, sei lá, como um prato de comida, como um mecanismo. Eu vejo, na minha opinião, o tema graça irresistível como que dá liga em tudo. Posteriormente, vamos ver a doutrina da perseverança dos santos, né? Que vai mostrar para a gente que somente os crentes genuínos são os que perseveram até o fim. Que nem estava comentando há pouco, né? A possibilidade de perder a salvação, que nem o jargão que muitos reformados usam, que eu acho antibíblico, uma vez salvo, sempre salvo. Eu acho que isso não tem base bíblica, né? Os santos perseverarão até o fim. Isso é fato, porque é o Espírito Santo trabalhando no nosso interior. Então, isso eu deixo para... O Robert vai trazer essa palavra para a gente. Tá? E... podemos ter uma aplicação dos 5 pontos também. Né? O crente que realmente conhece sobre a depravação total, ele vai ter ciência de sua total incapacidade de buscar Deus. Isso quebra o orgulho do crente, né? Porque ele sabe que foi salvo simplesmente pela graça, não há do que ele se regozijar e querer se achar melhor do que o próximo, do que o outro. Porque se não fosse pela graça de Deus, a gente estaria numa situação, hoje em dia, nem louvando o Senhor. Né? Tem algumas pessoas que têm uma compreensão errônea sobre a eleição de Deus, porque não conhecem os propósitos da eleição de Deus. Muitos dizem que Deus é mau por eleger algumas pessoas e retirar outras do seu favor. Né? Que Deus é injusto. Isso porque elas não têm uma concepção correta, né, do ensino da depravação total e da eleição incondicional. Né? Alguns acreditam que pode angariar a sua salvação por meio de obras,
porque tem uma concepção errônea sobre o tema da perseverança dos santos. Os santos não perseveram pela sua obra, mas perseveram porque é o Espírito Santo de Deus atuando no nosso coração, na nossa vida, né? Mas todo dentro de um contexto, a nossa fé gera boas obras. Então é evidente que o crente ele vai ter boas obras. Então é isso que... E onde que eu queria chegar com tudo isso, né? Citando a importância da gente estar estudando os 5 pontos do calvinismo, que é algo que tem me deixado um pouco, na verdade, triste, né? Eu acho que isso é um problema que eu estou, esse mês que vem faz um ano, graças a Deus que eu estou aqui na Soli Deo Glória, tive essa oportunidade de ter essa família aqui que me acolheu com muito amor, com muita sinceridade. Eu tenho prazer de estar no meio de vocês. E eu acho que isso é um problema da Soli Deo Glória, não da Soli Deo Glória, é uma concepção do que as pessoas, até os crentes, têm sobre o que é a igreja. Isso eu acho que vocês têm esse problema, têm passado por isso mais vezes que eu. Eu estava lembrando ontem, quando veio aqueles meus 2 colegas lá de Valinhos, né, levando eles embora, ele falou: poxa vida, mas é estranho o lugar que vocês congregam, né? Parece uma igreja. Eu falei: na verdade, realmente o primeiro impacto que dá assim, né, é estranho, né? Porque vocês estão acostumados a ter um olhar, uma concepção formada do que é a igreja, né? Então se vocês fossem lá na casa do Guga, do pastor, você ia ficar mais escandalizado ainda. Então eu acho que o que seria a igreja, porque com certeza a gente vai ter esse problema aqui quando aparecer mais convidados, e para tentar quebrar essa ideia do que é a igreja, porque muitos têm a ideia de que a igreja é o templo, é o prédio, né? Mas a igreja não é o templo e o prédio. A igreja é eu, é a Thay, o Diego, o Rick, a Sura. Nós somos a igreja. Nós 5 reunidos hoje ali no banco da praça, embaixo da árvore, Cristo vai falar: ali tem uma igreja minha. O corpo é nós, não o templo. Então acho importante isso também, a gente ter isso em mente, para quando vier esses questionamentos, poxa, o lugar, não, quebra esse paradigma. A igreja é a nossa reunião, somos nós, o corpo de Cristo, né? Nem que for o ministério sombra da árvore, banco da praça, né? Mas a igreja somos nós. Então eu acho que por pequenas coisas, né, que o beabá da nossa fé, o beabá da Bíblia, as pessoas querem buscar só aí ser PhD em Sínodo de Dort, em 5 pontos do calvinismo, né? Quer ser PhD em reforma, quer conhecer tudo, mas o beabá, e acaba criando ideias absurdas a respeito de algumas coisas. Então, a igreja somos nós. Essa semana eu pensei muito nisso, fiquei muito triste, até mesmo. E para a gente não desistir jamais, né? Tá sempre orando pela igreja. Eu acho que só de estar aqui é um grande privilégio. Eu confesso que hoje eu estou até um pouco chateado de não ter a igreja em sua totalidade, porque esse é o dia que Deus escolheu para nós louvarmos e cultuarmos Ele, e algumas primazias foram colocadas na frente de Deus. Agora sim, vamos entrar aqui no tema mesmo em si, a graça eficaz ou graça irresistível, chamado eficaz, chamado interno, tem vocação interna. Os teólogos dão inúmeros nomes a esse ponto do calvinismo. Então vocês podem ouvir a respeito disso muitas vezes. Para começar, o texto base, né, é Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 30, que fala da intercessão do Espírito Santo e do chamado de Deus aos seus eleitos. A gente vamos ler aqui, depois vamos ter a ideia que existem 2 tipos de chamado, que nem todo chamado é eficaz, nem toda graça é irresistível. A gente aqui, por isso que eu acho que esse ponto ele é crucial, que ele quebra alguns paradigmas a respeito das nossas doutrinas, que dizem que os 5 pontos do calvinismo deixam alguns pontos vagos, algumas lacunas. Eu acho que não, eu acho que o ponto é aqui. Lógico que o estudo vai ser bem breve, sem muito
porque é muita discussão, muito debate, mas vamos trabalhar em cima daquilo que a gente crê. Também o Espírito, semelhantemente, vos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Já começa a dar um foco no chamado, que é um chamado diferente. Versículo 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E o que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Aqui vemos enfaticamente um chamado eficaz, um chamado com o poder do Espírito Santo na alma morta espiritualmente. Tá? Mas para a gente entender melhor essa doutrina do chamado eficaz, a gente tem que ter em mente, nós temos que ter em mente o seguinte: existem dois tipos de chamado. O chamado externo e o chamado interno. Tá? É aqui que gera discussão. Então, mas nós calvinistas, a Bíblia mostra que existem dois tipos de chamados. Ou é a graça irresistível, ou é a graça comum. A graça comum está atrelada dentro do chamado externo. É o que a gente vê, é nítido, né? Que Deus dá dom a todos os humanos, todos os homens. Graça comum é a graça que opera em toda a humanidade sem restrições e sem exceções. Podemos ver aí, né, grandes obras de artes, né, o homem tendo o desejo de ter um governo justo, não corrupto, a vontade da sociedade de ter paz, de ter leis corretas que sejam benéficas a todos, né? Então o homem em si, ele tem esse trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo em toda a humanidade, na verdade, ele restringe o mal em todos os homens. Então é isso que a gente chama de graça comum. Quando a gente fala que o homem ele não é tão mau quanto ele poderia ser, é a graça comum do Espírito Santo atuando no homem. Então isso é fato, a Bíblia mostra isso. Esse dia eu estava vendo até agora eu estou tendo aula com o Heber Campos pela conferência, e realmente ele citou um pouquinho aí sobre a graça comum, que a graça comum é o amor de Deus aos seus eleitos, para fazer a vida do eleito, isso é a palavra do Heber Campos, mais, como eu posso dizer, mais confortável na terra. Então Deus refreia o mal do ímpio para a vida dos eleitos ser mais confortável aqui na terra. E eu acho isso super interessante. Hoje você pode ir no teatro, você escuta às vezes músicas que não são cristãs, que são de ótima qualidade, livros até que não são cristãos, que são muito belos. Existe beleza, enfim, a graça comum exerce a beleza em todos os homens, que é totalmente diferente da graça irresistível, que é que Deus atua. Agora vamos começar a discorrer. A Bíblia distingue claramente entre o chamado interno ou eficaz e o chamado externo, dirigida na palavra de Deus a todos a quem se faz conhecida. Só um adendo, eu vou falar hoje sobre o chamado externo. A graça comum é isso que eu acabei de dizer, o Espírito Santo atuando em todos os homens, mas vamos focar em cima do chamado. Então eu vou falar sobre o chamado externo. Então aqui diz que a Bíblia mostra claramente que há uma distinção entre o chamado interno e o chamado externo, e como a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado externo inclui uma declaração do plano de salvação, a promessa de Deus de salvar a todos os que atendem aos termos desse plano, isto é, o plano de salvação, a ordem, a exortação e o convite para que todos aceitem a misericórdia oferecida, uma exibição das razões que devem constranger os homens a se arrepender-se e crer, assim escapar da ira vindoura,
escapar da vindoura. Em suma, pregar o Evangelho. Chamado externo é o quê? Pregação do Evangelho. Deus, em sua misericórdia, disse: ide pregar o Evangelho a todos os homens. Todos os homens são dignos de ouvir o Evangelho. Esse é o chamado eficaz. É a graça de Deus sobre todos os homens. Então, esse chamado externo nem sempre, ou melhor, ele não é eficaz. Essa é a distinção. Sabemos que todos ouvem o Evangelho, mas nem todos recebem de bom grado. Esse chamado externo é um chamado universal, no sentido que se dirige indiscriminadamente a todos os homens a quem o Evangelho é enviado. Portanto, as Escrituras ensinam, nos termos mais explícitos, que o chamado externo do Evangelho se dirige a todos os homens. O mandamento de Cristo à sua igreja é: ide pregar o Evangelho a todos os homens. Esse é mais um fato que a graça comum nos constrange a pregar o Evangelho, né? Ordena-se que apresentamos a oferta de salvação através de Jesus a cada ser humano sobre a face da terra. Não temos, nós homens, o direito de excluir ninguém, e ninguém tem o direito de se excluir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A predição e promessa de Joel 2,32: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E reiteradamente renovado no Novo Testamento, em Atos 2,21 e Romanos 10,13. E como disse Davi no Salmo 86,5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. E o profeta Isaías, em 55,1, apresenta o mesmo convite: ah, todo vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Entretanto, o chamado do Senhor é ilimitado a todos. Chamado externo, convite do Evangelho a todos os homens, né? Essa necessidade de conhecimento do Evangelho é expressa de maneira explícita nas Escrituras. Todo homem tem a necessidade de conhecer o Evangelho. Então a Bíblia deixa bem claro. São passagens evangelísticas, não são passagens que pressupõem a salvação de todos, né? E também não pressupõem que a graça irresistível, que o Espírito Santo possa ser rejeitado. Mas essas passagens que serão lidas agora são passagens evangelísticas, de convite, misericórdia de Deus sobre todos os homens. Nosso Senhor não só declara que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, mas diz expressamente: o que não crer será condenado. Mas a fé sem conhecimento é impossível. O apóstolo João disse: o que tem o Filho tem a vida, e o que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O conhecimento de Cristo não é só a condição da vida, mas a própria vida. E sem esse conhecimento, a vida em questão não pode existir. Isso é, sem o conhecimento de Cristo, não temos vida, porque Cristo é a vida. Conhecer Cristo é ter vida. Como Paulo disse: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Cristo não é só o doador, mas também o objeto da vida. Em si, Cristo tem vida. Consequentemente, é como ensina um apóstolo também, através do conhecimento de Cristo, que Deus nos chamou para a glória e virtude. Viver sem Cristo é viver sem esperança e sem Deus. O apóstolo Paulo, ao expressar a vocação geral dos homens, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imediatamente acrescenta: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão aquele que não, se não há quem pregue? Então essa graça ela é um constrangimento para nós todos pregarmos o Evangelho. Isso é uma ordem, né? Então isso é necessário. Quem diz que nós não gostamos de pregar, de evangelizar, é mentira. Somos fiéis à Bíblia e se temos a convicção que somente o homem são salvos através da pregação da palavra. Invocação implica fé. Para você invocar algo, você tem que ter fé em algo. Fé implica conhecimento.
Conhecimento implica ensino objetivo. Isto é, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Portanto, não existe fé onde o Evangelho não é ouvido. E onde não há fé, também não há salvação. Somos salvos mediante a fé em Cristo. Isso tudo é para mostrar a graça comum. Isso tudo poderia ser dito também num sermão evangelístico, né? Mas isso tudo mostra que a graça comum nos constrange a pregar o Evangelho a todo homem. Né? E fica a pergunta: por que uma pessoa se arrepende e crê no Evangelho enquanto outra permanece impenitente? A mesma palavra sendo pregada na mesma igreja, duas pessoas, uma do lado da outra. Uma sai com o coração endurecido, outra sai com o coração enternecido, um coração apto a receber a palavra do Senhor. A resposta é Deus, que efetua tanto o querer e o agir na pessoa. A resposta é graça eficaz, graça irresistível. Então, para deixar bem claro, é algo bem resumido, nós podemos dizer que existem dois tipos de chamado, externo e interno. Tá? Porque existe uma objeção muito grande que a graça pode ser resistida. Né? Não, eu posso, e realmente existem muitas passagens na Bíblia que mostram o povo de Deus. Paulo fala: vós rejeitais o Espírito Santo, vós entristeceis o Espírito Santo. A gente é convicto que existe esse tipo de chamado. Né? Quando Jesus fala: eu quis trazer vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Então muitos trabalham em cima dessas passagens dizendo que não, a graça de Deus pode ser resistida. Isso não, o que foi resistido foi um chamado externo, sem o poder e a operação do Espírito Santo. Em casos como esse eu fico até pensando, né, no caso de Lázaro, né, morto já há 4 dias, com as suas mãos atadas, pés atados, em estado de decomposição. Cristo chamando ele. O propósito de Cristo era o quê? Ressuscitar Lázaro. Lázaro, venha. Aí Lázaro lá pensa com as suas bolas: pô, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Frustrar. Cristo, de repente, ele quer salvar, ele vai salvar uma pessoa, mas de repente, pelo livre-arbítrio desse homem, ele escolhe não escolher Cristo. Isso é um pouco incoerente. O chamado eficaz, a graça irresistível, ela é comparada com o mesmo poder que ressuscitou Cristo do túmulo. É um poder infinito, é o poder do Espírito Santo que age no ser humano e nos tira do estado de trevas para o estado de luz. Então, essa é a diferença. Um é acompanhado com o poder do Espírito Santo, que é o chamado externo, e o outro é acompanhado com o poder do Espírito Santo, que é a graça irresistível ou eficaz. É que a gente vamos partir para ela agora. Graça eficaz. A doutrina do chamado eficaz é a afirmação de que o Espírito Santo age de forma invencível ao trazer a salvação àqueles pecadores que ele chama para Cristo. Como funciona o trabalho da graça eficaz? O Pai escolheu aqueles que iriam ser salvos e deu ao Filho para serem seu povo. Esse é o que? É a Trindade trabalhando. O Pai escolhe e dá para Cristo executar a sua obra para esse que o Pai escolheu. O Filho veio ao mundo e assegurou a redenção desse povo. Quem? Aqueles que o Pai escolheu. Completando a eleição e a redenção. E o Espírito Santo opera de forma renovadora, aplicando os benefícios da obediência e da morte de Cristo ao povo eleito. Então, isso que significa a graça eficaz. É o trabalho em conjunto da Trindade sobre os seus eleitos. O Pai elege, Cristo aplica a salvação, e o Espírito Santo, Cristo executa a salvação, e o Espírito Santo aplica a salvação nos eleitos. Berkhoff nota: a vocação externa e a vocação interna, isto é, o chamado interno e externo, são essencialmente um só, no caso da graça eficaz. Todavia, podem e devem ser distinguidas. O chamado externo é realizado mediante a pregação do Evangelho. Pregamos o Evangelho, estamos chamando todos os homens. Que consiste na oferta da salvação em Cristo aos pecadores, para que os pecadores recebam a Cristo pela fé, obtendo perdão dos pecados e a vida eterna. Este chamado externo é o convite a todos os homens para que recebam a salvação.
Até aqui, claro, o que nós vimos até agora. No próprio Evangelho é prometida a redenção a todos que se arrependerem e crerem, como diz no Cânone de Dort, que afirma: a promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. Os elementos desses chamados externos são a apresentação da verdade do Evangelho, conforme Atos 20 e 27, e o convite para que o pecador creia em Cristo e se arrependa dos seus pecados, e uma promessa de perdão e salvação. Sobre a seriedade desse chamado, os cânones de Dort dizem: tantos quantos são chamados pelo Evangelho o são seriamente, porque Deus revela séria e sinceramente em sua palavra o que lhe agrada, a saber, que eles que são chamados venham a Ele, e também seriamente promete descanso para a alma e vida eterna a todos a que Ele viverem e crerem. Entretanto, devemos notar que esse chamado externo não trará pecadores a Cristo. Pregar em si, o Evangelho não é sinal de que pecadores virão a Cristo. Por isso que nós oramos: Pai, ilumine aquele coração, Pai, quebra aquele coração de pedra, para que o Espírito Santo possa trabalhar e a palavra que nós pregarmos às pessoas tenha poder na vida dela. Entretanto, mais uma ressalva: não é a palavra que salva, que liberta o pecador da condição de morte espiritual, e sim é o Espírito Santo. A palavra é um instrumento de Deus para trazer a essa pessoa a fé e arrependimento. Então a gente tem que explicar no que ela vai crer, explicar, né, no que ela vai, na fé que ela vai professar. Mas quem dá a condição, a muda a disposição dela de rebelião para voluntariedade é o Espírito Santo. Então, existem várias passagens: vos darei um coração de carne, tirarei o coração de pedra, né? Abrirei seus olhos para que você entenda aquilo que está sendo dito a você através da palavra de Deus. É um trabalho, por isso que nós falamos, monérgico, né? O homem ele não tem participação nenhuma nesse ato de vida, de morte para a vida. Muitos dizem que o homem coopera com o Espírito Santo na redenção. Então, que é o sinergismo, né? Que diz: não, o Espírito Santo ele me dá a condição para crer na palavra, e aí depende da minha vontade, do meu livre-arbítrio para mim crer em Cristo. Não é isso que nós pregamos, isso não é bíblico. Como pode um homem morto ter a capacidade de vir à vida? O que eu entendo quando dizem isso é que eles falam: tudo bem, Deus dá esse poder para você, então Ele transforma você no estado de morto para o estado de agonia, agonizante. Mesmo um homem agonizante, ele não consegue, enfim, ter uma vida perfeita, uma disposição perfeita para se voltar à palavra de Deus. Então é obra do Espírito Santo, é renovação geral interna do homem, da alma do homem, para receber as palavras. Logo aqui, mais um pouquinho à frente, vai falar sobre a Confissão de Fé Westminster, que diz sobre a liberdade do homem. A gente debate isso aqui um pouquinho lá na frente. O pecador em si, ele é incapaz de abandonar os seus pecados e se voltar a Cristo. Está vendo que tudo isso é entrelaçado na doutrina da depravação total. Consequentemente, o pecador não responderá ao chamado externo do Evangelho para que se arrependa e creia. Caso não haja intercessão do Espírito Santo, esse homem não é capaz de responder ao chamado do Evangelho. Dois teólogos aqui, Stille e Thomas, afirmam: nenhuma quantidade de ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo, morto e rebelde se curvar perante Cristo como Senhor e confiar somente nele para a salvação. Né? O Evangelho traz o quê? Promessas de vida eterna, de gozo infinito com o nosso Deus, mas também traz ameaças. Aqueles que não crêem vai perecer no inferno, e é uma tragédia total. Então é isso que a palavra fala. E mesmo nós pregamos o Evangelho com seriedade, genuinamente a cada pessoa, você pode perceber que essas pessoas
fazem pouco caso do Evangelho. Muitos até que estão na igreja, né? Entram de um jeito e saem do mesmo jeito que entrou na igreja. E que o Espírito Santo não agiu nessas pessoas e a palavra, infelizmente, não foi poderosa na vida dessas pessoas. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Né? E realmente, eu estava pensando, se você pensar friamente, se você olhar para a Bíblia sem o poder do Espírito Santo, você vai falar, poxa, essa religião de cristianismo é loucura. Né? Como pode o pessoal crer num Jesus que foi crucificado com 2 ladrões? Né? E vocês dizem que ele ressuscitou depois de 3 dias, em carne e osso, e depois de 40 dias ele foi para o céu. Pô, vocês são loucos. Como é que vocês podem acreditar nisso? Friamente o Evangelho é uma loucura. Mas graças a Deus que nós cremos nisso com a nossa vida, porque o Espírito Santo age na vida de cada um de nós, dando a nós esse discernimento sobre as coisas espirituais. Responder com fé e arrependimento ao Evangelho é algo contrário à natureza dos pecadores, né? A incapacidade do homem de se voltar a Cristo. Mais uma vez. Para trazer os eleitos da salvação, o Espírito Santo estende-lhes um chamado especial, interno, junto com a pregação do Evangelho, que é o chamado externo. A aplicação da redenção inicia-se com a convocação soberana e eficaz pelo qual o povo de Deus é introduzido na comunhão de Cristo e na união com Ele, para que eles possam ser participantes de toda a graça e virtude que existem neles aplicadas salvadoramente ao eleito, pela ação do Espírito Santo. Mais ou menos é assim que o Espírito Santo age. Né? A palavra de Deus sendo pregada, ele muda a sua disposição de morte para a vida, para você entender e receber o Evangelho com bom grado. É esse o trabalho. Essa é a diferença. Porque alguns creem e outros não creem. Essa é a verdade. Natália, o Evangelho foi impactado com o poder do Espírito Santo. Deus enterneceu o coração dela, ela recebeu isso de bom grado. Já, Diego, não estou perdendo, você perder a salvação. Já no Diego, a palavra foi sem o chamado externo, ele fez pouco caso, virou as costas e falou, não, isso é bobagem. Então o crédito é esse, o crédito é pelo poder do Espírito Santo que age. Muitas vezes o chamado externo ele realmente pode convencer ou persuadir uma pessoa, né, devido à circunstância, a pessoa está na igreja. Nós sabemos que, como bom crente, nós sabemos que existe a igreja local e a igreja universal. A local é a reunião dos santos no espaço físico. E a universal é a igreja de todos os santos. Nós aqui, mas os nossos irmãos que já estão mortos em Cristo, que já estão gozando da bem-aventurança de Cristo hoje. Então essa é a igreja universal. Temos também que ter o discernimento de saber dividir local com universal. Local tem um monte de gente que é convencido, não convertido. Né? Por isso que você vê várias pessoas se apostatando da fé, várias pessoas que tratam a igreja como se fosse um parque, um clube, não tem reverência. Né? Então tem que ter um bom cuidado. Porque de repente, em muitos casos, né, como a gente estava conversando aqui hoje com a Thay, e ela explicou isso é um exemplo enfático, o fato do chamado externo persuadindo as pessoas. Às vezes você está numa situação, sei lá, e vai para um culto, e nesse culto se você ouve palavras bonitas, confortáveis, gostosas, a música te toca. Poxa vida, aquele pastor, aquele pregador é um cara super legal, ele pregou com amor, me trouxe uma palavra tão gostosa, que Deus vai me livrar desses problemas, nos problemas que eu tiver na minha casa, Deus vai me confortar. Eu não estou falando que isso é mentira, realmente Deus conforta. Mas qual é a motivação de você vir para a igreja? Cultuar, glorificar a Deus, que é isso que eu garanto que a maioria não faz, ou se sentir bem, a sua motivação é egoísta. Né? Eu quero tal, para me sentir bem. Então isso é enfático. Muitas igrejas hoje estão repletas de pessoas convencidas. A palavra, o chamado eficaz bateu. O que valeu mais naquela pessoa foram as promessas de conforto, de paz do Espírito Santo. Essa pessoa fica aí anos inteiros dentro da igreja se enganando, se mentindo. Por isso que nós realmente voltamos novamente para a Escritura e vemos: apartai-vos de mim, vós
que, né, agora me fugiu, praticais a iniquidade. Isso é palavra de pessoas que realmente, porque antes no contexto diz, Senhor, mas em teu nome profetizamos, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, pregamos a palavra, né? E realmente tem várias pessoas que estão dentro da igreja e participam disso, às vezes até são instrumentos usados por Deus, né? E no fim elas se perecem. Então realmente a Bíblia é enfática nisso. Então, na doutrina da graça, no chamado eficaz, a gente tem que ter esse discernimento de dividir, que nem todo chamado é um chamado eficaz, né? Passagens que dizem que crentes que aproveitaram das bênçãos do Espírito Santo e no fim pereceram, essas passagens dizem que o quê? Uma pessoa ímpia está aqui no meio de nós 5, essa pessoa está participando das bem-aventuranças do Espírito Santo. A palavra é enfática e diz, uma pessoa ímpia no meio dos crentes, ela está sendo abençoada, ela está sendo agraciada pelo poder do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E a Bíblia é enfática, você pode procurar. E a pessoa que está dentro da igreja, ela está sendo agraciada pelo Espírito Santo. Você é o corpo de Cristo na vida daquela pessoa, né? Então Deus está abençoando ricamente aquela pessoa, né? Aquela pessoa na igreja, perto de você, conversando com você, você dando o seu testemunho, explicando a Bíblia para essa pessoa. Então, enfim, são diversas passagens que às vezes condiz que crente pode perder a salvação, que, né, o cara estava na igreja a vida inteira e chegou no fim perdeu a salvação, se apostatou. Então, são inúmeros fatos que mostram que o chamado não foi eficaz. Então, somente aqueles que foram chamados, renascidos do poder do Espírito Santo, permanece até o fim, né? Eu acho até uma blasfêmia dizer que um crente genuíno ele pode perder a salvação, porque é brincar com o agir do poder do Espírito Santo. Que homem pode resistir a Deus? O nosso Criador. O nosso Criador tem o propósito de nos livrar das trevas, nos dar as vidas, e a gente rejeitar, falar, não é isso que eu quero, né? Há possibilidade sim de muitos se apostatarem, mas esses nunca foram chamados eficazmente. Esse chamado é realizado pela palavra de Deus e aplicada salvadoramente pelo eleito e pela ação do Espírito Santo. Através desse chamado eficaz, o Espírito Santo realiza uma obra graciosa no pecador, trazendo-o eficazmente a Cristo em fé e arrependimento. A mudança interna operada no pecador eleito o capacita a entender e crer na verdade do Evangelho, conforme mais uma vez os cânones de Dort afirmam. Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Agora ele vai falar aquilo que eu acabei de explicar. Ele faz com que os ímpios ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e enternece o que está duro. Circuncida o incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Essa vontade estava morta, mas ele faz a reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele torna disposta. Era rebelde e ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boa obra. Talvez até eu não consiga passar para vocês, mas eu olho isso, eu leio essas passagens na Bíblia que muda o homem poderosamente. Poxa, me enche o coração de alegria, eu fico tão feliz, eu glorifico tanto a Deus, né, de mudar a nossa natureza pecaminosa, para espontaneamente nós nos voltarmos a Ele, né? O Espírito renova a vontade do pecador nesse processo, de forma que o pecador recebe voluntariamente a Cristo. Muita objeção, principalmente os arminianos, que eles fazem, que a graça eficaz ela quebra a liberdade do homem.
eu acho às vezes, muito tola esse argumento. Pô, mas que nem dizem, né? Não vou falar que são todos. E se eu não tiver com vontade de me converter, Deus vai fazer alguma coisa contra a minha vontade? Não. A minha vontade é que é soberana de Deus. Entendeu? Eu não quero ser convertido, mas Deus me arrasta de propósito, eu vou ficar na igreja emburrado? Não, nunca. Não é isso que a palavra quer dizer. E ouve de pastores, você pode ter certeza que eu já conversei, eles vão falar, mas essa graça ela restringe a minha liberdade. Então eu não quero ser crente, Deus me obriga a ser crente, eu vou ficar no banco depois empurrado e vou fazer só coisa errada na igreja. Não. Você realmente não entendeu nada. Né? A depravação total ensina o quê? Somos incapazes. A graça eficaz ensina o quê? O Espírito Santo vem sobre o homem com todo o seu poder. Que o Espírito Santo é o nosso Criador. Ele que nos criou. O mesmo poder de Deus que em Gênesis falou, haja luz, houve luz. O mesmo poder que Jesus falou, Lázaro, venha. É o poder que fala, Rick, vem. É instantâneo. O Espírito Santo entra em você e limpa toda a sujeira. Te muda totalmente internamente. Abre seus olhos. Né? Eu gosto muito da poesia dos nossos irmãos antigos. O que Deus faz? Ele tira a crosta dos nossos olhos, abre nossos olhos e nós voluntariamente olhamos para Cristo, enxergamos a beleza dele e consequentemente vamos nos voltar para Ele irresistivelmente. É olhar a beleza de Cristo e falar, quanta beleza! É impossível resistir à beleza de Cristo. É impossível um crente genuíno olhar a Bíblia e não ler e não ver beleza na Bíblia, na palavra de Deus. É impossível. É isso que Deus faz. Ele tira a nossa cegueira, abre nossos olhos e Ele transforma a nossa rebeldia em voluntariedade. Você é rebelde, você não quer vir em mim? Não, eu vou tornar essa rebeldia em voluntariedade. Você, por si mesmo, por sua vontade, você virá a mim. Eu vou mudar. É renovo. É isso que nós pregamos. É renovo de alma, é renovo do interior. E voluntariamente você vai a Cristo, chora aos seus pés. É a coisa mais... Se a pessoa fala que eu acredito em milagre, eu acredito em milagre. O maior milagre que o cristianismo oferece hoje para o homem é converter um ímpio genuinamente para Cristo. A coisa mais bonita do mundo é você ver um homem arrependido, chorando aos pés de Cristo. Não tem quem não se emocione, não tem como realmente sentir o fogo do Espírito Santo. Não como esse povo faz, falar em língua, fazer bagunça, mas é ver o Espírito Santo trabalhando. É tudo aquilo que você amava no mundo, hoje você odeia. Você se entregar, falar, Deus, eu estou perdido, pelo amor de Deus, me salva. É a coisa mais linda do mundo. Esse é o maior milagre que o Espírito Santo faz em nossas vidas. É ressuscitar uma alma. É nesse milagre que eu creio. E muitos, Deus pode operar milagre, opera de acordo com sua vontade, né? Mas acho que o maior milagre é esse. É ressuscitar uma alma morta para Cristo. E essa pessoa se alegrar em Cristo todos os seus dias, ter prazer na Bíblia, ter prazer de estar na casa do Senhor para cultuá-lo. Esse que é o maior milagre que o Espírito Santo pode conceder na nossa vida. Pelo fato de receber uma nova natureza que o habilita a contemplar a beleza da obra de Cristo, de Deus em Cristo, e porque sua mente é iluminada de forma a capacitá-lo a crer no Evangelho. O pecador renovado volta-se para Cristo livremente como seu Salvador. Como Mower disse, a soberania e eficácia da vocação não anulam a responsabilidade humana, antes fundamentam e confirmam essa responsabilidade. Eu fui responsável por me voltar a Cristo. Eu fui a Cristo porque quis, mas não pelo meu livre-arbítrio, porque Deus me capacitou a me voltar a Ele. Né?
Às vezes eu fico assustado quando as pessoas dizem que o crente ele pode perder a salvação. Deus me livre, eu prefiro o inferno e ser um ímpio do que pensar que um dia eu posso perder minha salvação. Crentes podem cair sim na salvação, a Bíblia mostra. Perdão, podem cair em pecados grosseiros. Isso pode acontecer. Né? O maior exemplo de todos esses pecados em gerais é o do filho pródigo. Ele abandonou todas as riquezas. Nós, né, abandonamos todas as nossas primícias que temos com Deus para flertar com o mundo, para dançar com o diabo. Mas tão logo nós nos arrependemos e voltamos. Mas um crente se apostatar pelo resto da vida, isso não. Isso não. A gente sabe em quem tem crido. Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o fim dos tempos. Chamada eficaz. Deus, no seu propósito, chamou o seu povo. Assim, o pecador que antes estava morto é atraído a Cristo pelo chamado eficaz do Espírito, o qual regenera e gera nele fé e arrependimento. Embora o chamado externo do Evangelho possa ser rejeitado, o que ocorre frequentemente, o chamado interno, em especial do Espírito Santo, nunca deixa de produzir a conversão naqueles em que é realizado. Este chamado especial não é feito a todos os pecadores, mas somente aos eleitos. O Espírito Santo não depende da ajuda ou da cooperação dos pecadores para ter sucesso em sua obra de trazê-los a Cristo. A graça que o Espírito Santo estende aos eleitos os traz eficazmente a fé em Cristo. E esse chamado interno do Espírito para salvar pecadores é eficaz, invencível e irresistível. Essa é a ideia. São doutrinas bem complicadas, que geram muitas implicações, mas não vamos estender muito. O propósito do Guga, quando foi aplicar para a gente esses pontos, né, eu particularmente procurei passar para a igreja ali o ponto em si. Que realmente existem dois pontos, um chamado externo e um eficaz, né? E com certeza futuramente vocês podem se deparar em algumas conversas teológicas aí, e realmente as pessoas blasfemarem o nome de Cristo, falando que a gente pode perder a salvação, né? Não entender a doutrina é uma coisa, né? Como o Rick já deixou bem claro para a gente, né? Mas abandoná-la, falar que isso não. Não entender da forma que ela age, né? Mas por que tem tanta gente na igreja e a Bíblia diz que muitos vão perecer? Entendeu? Realmente, que muitas pessoas não foram chamadas. Aí depois entra no papo, essa doutrina implica na persuasão. Mas o crente ele foi persuadido pelo Espírito Santo devido às circunstâncias que ele achou no dia que ele ouviu aquela palavra, como é o exemplo da igreja que a Thay citou aqui. Uma palavra boa, saudável, confortável, na circunstância que você vive, você acaba se voltando para a igreja. Mas não significa que você foi convertido realmente. Que você odeia seus pecados e abandona seus pecados. Então a ideia é essa. Resumidamente, em todos os estudos que vocês forem procurar aí na internet, em sites reformados, a ideia é essa. Eles vão explicar resumidamente o chamado externo e o chamado interno. O externo é a pregação da palavra. A graça eficaz acompanha o chamado externo, mas o chamado interno é o Espírito Santo te capacitando a entender o Evangelho. Então, eu acho que é isso. Semana que vem termina-se os 5 pontos do calvinismo.